O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina vai fazer mudanças na Avenida Duque de Caxias. E para falar mais sobre esse assunto, o Primeira Hora convidou o presidente do IPU, Tadeu Felizmino, para conversar conosco. Tadeu, muito bom dia, um prazer em te receber aqui no estúdio. Bom dia, o prazer é meu, obrigado. Tadeu, uma reivindicação antiga, já que vocês vêm tratando, vêm conversando com os comerciantes dali. O que vai ser efetivamente feito ali na Duque de Caxias? Olha, existem dois tipos de reivindicação, algumas de curto prazo e outras de mais longo prazo, né? No curto prazo, o que eles reivindicam é melhorar a circulação do trânsito ali, e esse assunto tem sido discutido com o grupo de empresários e de moradores ali que se organizou em torno da CIL, principalmente. E a proposta concreta é fazer com que durante todo o dia tenha sempre duas faixas de rolagem de veículos lá, né? Como é que vai resolver isso? E, ao mesmo tempo, manter uma faixa de estacionamento. Esse que é o grande desafio, né? Isso vai se dar, a proposta é com a liberação da faixa exclusiva de ônibus, num período não de pico no transporte público, que seria das 9 às 4 horas da tarde. Então, os estudos estão sendo feitos, essas medidas dependem bastante assim de providências que a CMTU está tentando já equacionar, né? Como a implantação de zona azul, como a implantação de faixas de vigilância, né? Exatamente porque eu libero a faixa de ônibus, eu fico com duas pistas, fico com a terceira para estacionamento, das 9 às 4, mas se um carro descumprir esse horário, você volta a ter o problema que existe hoje, que é aquela fila indiana, uma pista única de rolagem de carros. Então, a gente pode dizer que a faixa que hoje é exclusiva para os ônibus vai ser liberada numa determinada faixa do dia para a circulação normal. Exatamente, só que isso implica essas mudanças, não são simples, até simplesmente colocar zona azul tem uma dificuldade, porque a zona azul depende de você demarcar o solo, o asfalto. E se você pega uma faixa que parte do dia está passando o carro e desenha faixas de estacionamento, você cria uma confusão no tráfego. Perfeito. Então, está sendo estudado essas alternativas para poder liberar isso aí o quanto antes. A gente tem imagens ao vivo da Avenida Duque de Caxias. Daqui a pouco o Silvano Brito, inclusive, vai conversar com um dos comerciantes que está à frente dessa comissão, que discute junto com a Prefeitura, junto com o IPU, essas soluções. Uma coisa que me parece que foi descartada, Tadeu, e havia sido aventada antes, é a duplicação da Avenida Duque de Caxias, ali, daquele trecho que vai ali da Benjamin, da Leste-Oeste, até a JK. Isso foi descartado? Olha, essa é uma previsão legal da Lei de Sistema Viário, que está na lei já há décadas, mas os comerciantes da região levantam essa questão há muito tempo e, por fim, os próprios órgãos técnicos, no caso o IPU, e o plano de mobilidade reconheceram isso. A implementação disso é dificílima, né? Porque implica você desapropriar mais de 90 imóveis, significa você desalojar muita gente para fazer essa duplicação. Ou seja, e no plano de mobilidade, o plano de mobilidade foi um amplo estudo que definiu as prioridades da cidade em termos de obras viárias. Perfeito. O plano de mobilidade, ele já colocou essa obra como prioridade para daqui a mais de 20 anos. Por quê? Pelas dificuldades de implementação. Então, nós estamos já adotando e estamos fazendo estudos para a nova lei do sistema viário, que deve ser aprovada até o fim desse ano, no sentido de retirar a exigência de duplicação e buscar outras alternativas, porque a Duque realmente é uma via de grande tráfego,
É uma via com problema de fluidez, a cidade tem poucas opções no sentido norte-sul. Sim. É uma via importantíssima para o transporte coletivo, então nós vamos ter que estudar muitas alternativas. Uma delas, por exemplo, seria tentar desviar o tráfego de passagem da Duque para o Uruguai. Já ali na leste-oeste, você começar a desviar o tráfego para que quem for só passar pela Duque em direção à região sul, prefeitura, etc., em vez de vir pela Duque, vá pelo Uruguai, por exemplo. Vai ter que mudar o sentido da Uruguai? Não, o Uruguai já é já o mesmo é. sentido. É que tem a Brasil, né? É a Brasil que Exato. É o sentido oposto. Entre uma e outra tem a Brasil. Então, são medidas, né? E deixar claro também, essa retirada da duplicação se aplica a esse trecho, que é 1,5 km, Sim. que é da leste-oeste até a JK. O outro trecho, que é da leste-oeste até a Brasília, esse aí permanece com a previsão de duplicação e é uma duplicação extremamente necessária. Que ali, os lotes ali para desapropriações têm outra natureza, né? Seria mais, entre aspas, mais fácil lidar ali Sim. do que na Duque. A gente vai chamar também, vai colocar no circuito aqui para discussão os comerciantes. O Silvano Brito, ele está lá na Avenida Duque de Caxias, acompanhando essa conversa aqui que a gente está fazendo com o Tadeu e está também com o comerciante lá que traz mais informações para a gente. Silvano, pode falar. Fernando, olha só, a gente tem uma placa aqui que está até um pouco encoberta pela folha das árvores, mas ela diz aqui que o estacionamento é proibido do lado esquerdo da Avenida Duque de Caxias, ou seja, de quem segue do sentido centro para a Zona Sul, das 7 às 9 da manhã e das 4 da tarde às 7 horas da noite. Então não pode estacionar. Fora desse horário, pode estacionar aqui mesmo na faixa amarela, mas em compensação do lado direito é a faixa de ônibus que é exclusiva. E aí o motorista só tem essa faixa central para percorrer. A mudança proposta é justamente essa, que nesse horário que for liberado o estacionamento do lado esquerdo da via, do lado direito, a faixa de ônibus ela também se torne permitida para outros veículos. Vou conversar com o Carlos Eusébio, que é comerciante, encabeça aqui esse pedido, né, dos comerciantes para a revitalização da Duque de Caxias. Ô Carlos, essa mudança já traz benefícios para os comerciantes da região? Primeiramente, bom dia, Silvano, bom dia, Fernando. Se Tadeu estiver por aí ainda, bom dia, Tadeu. Olha, todas medidas feitas na Duque de Caxias já ajudam, já trazem mudanças. Mesmo porque fazem muitos anos que não acontece nada na Duque de Caxias, está parado. Então, claro, já ajuda bastante, mas é um primeiro passo. Tem outros passos a serem dados. O que vocês estão pedindo mais aqui para a Duque de Caxias, que inclui nessa revitalização? Olha, primeiramente já está em discussão e bem encaminhado a tirada de pauta da duplicação. Segundo, o próprio pista de rolagem, que está um absurdo o trânsito aqui na Duque de Caxias. Então nós gostaríamos que tivessem sempre 2 pistas de rolagem. Por terceiro, a revitalização. Um recapeamento melhor, uma troca de árvores, umas calçadas melhores, iluminação melhor, enfim, que modernize um pouco a avenida para que o empresário, os donos de imóvel tenham também essa iniciativa, é muito importante. E por fim, ultimamente nós temos que falar de Zona Azul, que é muito bem-vinda. Agora, a Duque de Caxias é uma rua histórica de Londrina, tem vários prédios que marcam aí a década de 40 e 50, tem uma arquitetura característica e vocês, inclusive, já fizeram um levantamento desses prédios que poderiam ser conservados. Vamos dar mérito a quem tem. A professora Heloísa da UEL, com a sua equipe de arquitetura, mapearam todos os prédios e catalogaram. Já foi entregue ao prefeito todos esses prédios com fotos catalogados e eles terão que ser preservados, claro. É a história de Londrina, é a história da Duque de Caxias. E o grande problema é que com esse plano de mobilidade que prevê a duplicação da Duque de Caxias, enquanto isso estiver valendo, muitos comerciantes não podem mexer também nos seus prédios, não podem fazer reformas, melhorias que atrairiam o público e melhoraria também a condição para quem trabalha aqui na região. Silvano, é exatamente por isso que a Duque de Caxias ficou desse jeito. Com esse plano de duplicação, há mais de 50 anos, eu insisto em falar que nós não somos contra a duplicação.
mas já foi admitido que ela não vai sair. Não tem o porquê, então, manter esse plano de duplicação. Deixa a cidade, a rua, voltar a respirar e ser o que era no passado. Muito obrigado ao Carlos Eusébio, que é comerciante e é um dos que pedem, então, essa mudança, né? Essas melhorias aqui na Avenida Duque de Caxias. Fernando. Obrigado, Silvano Brito. Obrigado também ao seu Carlos. Tadeu Felizmino continua com a gente aqui. Bom, Tadeu, acho que a gente conseguiu arrematar bem essa questão, né? Tanto da demanda que os comerciantes estão trazendo e a solução que a Prefeitura... Agora, a pergunta que fica é prazo. Quando que isso vai sair efetivamente do papel e as ações práticas serão colocadas lá para tentar minimizar esse impacto que vem atingindo diretamente as vendas do pessoal ali? Sim, e as vendas e o funcionamento geral, né? O objetivo é que a Duque venha a ter um tratamento como teve a Rua Sergipe. A Sergipe hoje é uma via modelo, revitalizada, preservando a sua história, e, ao mesmo tempo, incorporando tecnologias, é uma rua inteligente. Então, é isso que se busca. Em termos de prazo, até o fim do ano, nós devemos ter aprovada, ou quase isso, a nova lei do sistema viário. A lei do sistema viário é que define as vias, o sistema viário da cidade, as vias que vão ser duplicadas ou não. Então, nessa nova lei, o trecho da Duque entre JK e Leste-Oeste deverá ser retirado, né? E, ao lado disso, medidas, aí já entrando mais a parceria com a CMTU, porque a CMTU é que executa e que zela, a CMTU é a zeladoria da cidade, aliás, faz muito bem esse trabalho, né? Então, aí, com a CMTU, as demais medidas. Essa coisa de desviar tráfego da Duque para desafogar, essa questão da Zona Azul, sim, a questão da liberação da faixa de ônibus, que, logicamente, a própria CMTU tem a responsabilidade pelo transporte coletivo. Transporte coletivo, você não tem muitas opções para tirar os ônibus ali do centro e levar para a região sul, né? Você tem ali acima Mato Grosso e a Brasil em sentido sul-norte. Você tem Souza Naves e Uruguai. A Uruguai já fica um pouco distante. Você tem a Via Expressa lá embaixo, mas fica muito fora. Que já são, inclusive, sobrecarregadas algumas delas. Exato. Né? Não, e sem contar que o transporte público ele tem que estar ao alcance do pedestre. Perfeito. Tadeu, só para a gente arrematar, sim, que o nosso tempo está correndo muito, é o seguinte, hoje vocês lançam também o plano de mobilidade urbana, né? Que horas vai ser o lançamento, como que as pessoas podem participar e qual a importância do plano? Olha, o plano, na verdade, é a conclusão de um processo, começou em 2018, né? Londrina contratou uma empresa com experiência mundial nisso, que é a Logit, para fazer esse trabalho, né? Um trabalho gigante. Pra você ter uma ideia, o Brasil inteiro até hoje está sem o censo 2020. Londrina teve o seu censo em 2019. Foram feitas 28 mil entrevistas domiciliares. Então, nós temos um mapa todinho da população, foi feito toda o mapeamento da movimentação da população dentro da cidade, e o resultado é esse plano de mobilidade, que são 5 grandes programas. Um para o transporte público, outro para pedestre, outro para ciclovia, o quarto para transporte aí motorizado individual. São programas completos, né, num horizonte de 25 anos. E, por fim, um programa de fortalecimento do IPU, Sistema de Informações e tal. A conclusão, a entrega oficial da Logit para o município acontece hoje às 10 horas. Vai ser um evento virtual pelo Google Meet, né? As pessoas que quiserem participar podem procurar o IPU através do e-mail ipu@londrina.pr.gov.br, pedindo o acesso para participar. E vão